A grande polêmica dessa diretriz, Eric, é sobre agonistas de receptor de GLP-1 e agonistas duplos no pré-operatório. Vale a pena reforçar que esse documento ele não é escrito só pela Sociedade Brasileira de Diabetes, mas também pela ABESO e pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Então a gente parece ter aí um consenso entre endocrinologistas, anestesiologistas e endocrinologistas que estudam especificamente obesidade, não só diabetes, em relação ao tempo de suspensão das terapias incretínicas. Qual é a recomendação sobre este ponto? Então, bora lá. Teve mudanças, né? Então, vamos lembrar, a anterior, o que é que eles diziam? Boa. Suspenda sempre, né? Vai suspender sempre. Não vai ter esse paciente que você vai manter, né, a medicação. Você vai sempre suspender. Com que tempo antes? 3 vezes a meia-vida. Né? Então, da liraglutida 3 dias antes, da semaglutida 3 semanas antes. Era um negócio meio, né... assim, que tirar de onde? Então, mesmo semaglutida oral tinha que ser 21 dias, né? Isso. 21 dias. Semaglutida oral. Porque a semaglutida oral, ela tem uma meia-vida de 7 dias. Então, eles pegaram isso aí e multiplicaram por 3, ficou 3 semanas. Ficou 21 dias. Né? Mas teve muita controvérsia em relação a isso. E agora, na nova diretriz, já não existe mais isso, tá? E eles foram além. Existem aquelas situações que você não precisa suspender. Ou seja, foram quase do 8 ao 80. Sim. Né? Suspendia tempo demais, que até tem uma discussão. É muito tempo para parar a medicação. E agora tem situações que você mantém. Olha, poucas vezes eu vi uma diretriz mudar, assim, diametralmente em relação a uma recomendação, mas isso aconteceu. Então, vamos lá. Primeiro, vamos dividir em 2 grupos aqui para a gente entender a suspensão. Vai ter aquele paciente que vai precisar suspender e aquele paciente que não vai precisar suspender. Quem é o paciente que vai precisar suspender? É aquele paciente que está, principalmente, menos de 3 meses, menos de 12 semanas de uso da medicação, principalmente ainda na fase de titulação. O paciente está na fase de titulação, esse paciente vai ter que suspender a medicação, certo? Ou se tiver fatores de risco para broncoaspiração. Então, ele vai suspender. Suspende quando? No caso de ação curta, que seria, basicamente, que a gente tem a liraglutida, 24 horas antes. Certo? Então não precisa multiplicar por 3, você considera apenas, se usa todo dia, você vai suspender 24 horas antes. E aqueles que usam uma vez por semana, você suspende 1 semana antes, não precisa também multiplicar mais por 3. Então semaglutida injetável oral, tisepatida, dulaglutida, você vai suspender 1 semana antes. Mas nesse perfil, menos 3 meses de uso, ainda em fase de titulação, e com critérios de risco para broncoaspiração. E aí eu acho que vale a pena, o pessoal deve estar se perguntando, que critérios? Que critérios são esses, né? O que são esses critérios? Engraçado que um dos critérios, é interessante, eles citam isso, é a descompensação glicêmica. Então isso também é um ponto que preocupa se a gente suspender a medicação. Né? Porque ao suspender a medicação, a gente pode levar o paciente à descompensação glicêmica, e a descompensação glicêmica também é fator de risco para broncoaspirar. Sim. Então, se você suspende, você tem que ver ali o que é que você vai fazer para manter o controle glicêmico daquele paciente. Eles citam o próprio fato do paciente ter diabetes mellitus como sendo um fator dos fatores de risco, né? Isso. Depois ele coloca que principalmente se tiver complicações ou obesidade, mas só ter diabetes já entra como fator de risco. Isso daí pode até você pensar, então, quem tem diabetes eu não vou suspender nunca. Fica uma coisa meio Ele bota assim, vaga. DM2, especialmente se com sobrepeso ou obesidade. Você sim, então DM2 Sim, perfeito. Então você poderia até usar isso deles, para então se DM2 teoricamente, se DM2 teria eu nunca vou suspender. Sim. Né? Mas enfim, fica esse questionamento. Pacientes com gastroparesia, isso aí é bem... Eu acho que o paciente que mais você vai ter que suspender é o paciente que tem gastroparesia. Sim, diabetes. Lembrando que pacientes com mais de 8 anos de diabetes já tem um risco de ter gastroparesia, isso precisa ser avaliado. Pacientes com sinais e sintomas gastrointestinais, é óbvio que nesse paciente eu vou suspender. Tá vomitando, nauseado. É óbvio. Né? Mas ele já passou da fase de titulação, mas ainda está com sintoma, não vou arriscar. Pacientes que têm outras doenças gastrointestinais, doenças esofágicas, é um paciente de risco maior, você não vai também suspender. E que façam uso de medicamentos Isso. que estão associados com gastroparesia, o que interfere no esvaziamento gástrico, Isso. como opioides, antidepressivos tricíclicos, inibidores de bomba de prótons também seriam fatores Eles botam de até risco. procinéticos, que já vinha sendo usado antes de você iniciar o análogo também. Então são essas medicações aí, você tem que ter um cuidado maior e você vai ter que suspender. Tá.
E em quem você não suspenderia? Pacientes sem esses fatores de risco para broncoaspiração e que estejam há mais de 12 semanas em uso da medicação, com ela estável, sem estar mais titulando, bem, sem sintoma. Então, esse é o paciente que você não suspende. Que agora eu quero ver o anestésio que vai ter a coragem, né? Eu já conversei até com alguns anestésios e todos dizem, não, mas eu vou continuar suspendendo. Mas a Sociedade Brasileira da Anestesiologia faz parte, né? Vamos ver. Eu acho que talvez assim, a grande questão é, tudo bem, você vai suspender, mas não precisa ser 3 vezes a meia-vida. Sim. Porque até ver aí vem descontrole glicêmico, se tiver diabetes, talvez seja um problema mais. São tantos fatores de risco que levam a uma possível interrupção que, assim, pacientes com DM2, então, por essa lista... A maioria vai suspender antes. A maioria vai suspender. Sintoma, assim, é improvável que nas 12 semanas o paciente não tenha nada. Então, muitos pacientes vão acabar suspendendo, mas aí tem esse tempo que realmente mudou muito. Isso. E aí eu acho que tem as suas controvérsias, mas eu acho que se a gente for comparar com o anterior, eu acho que é ainda menos controverso, porque eu acho que a história da minha vida e multiplicar ali era mais controverso do que esse agora. Aquilo interferia muito no tratamento. Eu lembro que às vezes eu, acompanhando meus pacientes de obesidade, queria pedir uma colonoscopia de rastreio mesmo. Eu pensava, poxa, mas o paciente vem tão bem, né, usando o seu análogo. Vai lá, vou suspender. Aí lá vai agora suspender 21 dias. E aí, se eu suspendo por 3 semanas, quando eu vou reiniciar, tenho que ver também como é que eu vou reiniciar. Não é só voltar para a dose anterior. Vai ter que titular de novo. Então, isso atrapalhava muito o nosso tratamento. Agora, com uma semana, ficou mais fácil. Icra, e foi bom você citar essa questão da colonoscopia, porque a gente tá falando aqui que é uma orientação do pré-operatório, mas eu acredito que essa recomendação ela pode se estender também antes desses procedimentos, endoscopia e colonoscopia. Até porque, quando você vai ler a diretriz, eles colocam a recomendação e embaixo vai vir as evidências. E, embora a recomendação seja para pré-operatório, a maioria das evidências é de antes de endoscopia. É engraçado isso, porque aí tem muita publicação sobre esse tema. Tem muito mais publicação em relação a isso, avaliando o paciente que vai fazer uma endoscopia digestiva alta do que o paciente no pré-operatório. Então, eles fazem a recomendação pegando a maioria das evidências da endoscopia. Porque, na verdade, é mais avaliando, assim, a presença de resíduo gástrico naqueles exames. É o risco de broncoaspiração. Isso. É essa a grande questão. Inclusive, sobre colonoscopia, eles até citam que se o paciente seguiu essa recomendação que a gente acabou de discutir, foi fazer a colonoscopia, o preparo estava inadequado, ele pode tentar fazer novamente, suspendendo pelo tempo de 3 meia-vidas. Isso, ele cita as 3 meia-vidas nesse ponto. E se ainda assim o preparo foi inadequado, suspender 5 meias-vidas para tentar. Só que assim, veja, a colonoscopia não é um exame que o paciente vai querer fazer 3 vezes. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, meu Deus do céu, eu prefiro suspender logo e tentar de uma vez só eu conseguir essa colonoscopia. Que pena, o preparo foi inadequado. De novo, você agora vai suspender 3 semanas, não dá. Prefiro suspender logo.